Olá, aqui é o Matheus Santana e nesse vídeo eu vou revelar a regra das 5 horas que vários bilionários utilizam para terem muito mais resultados com bem menos esforço, incluindo pessoas como Bill Gates, Warren Buffett e Elon Musk. E além disso, é claro, eu também vou te explicar como aplicá-la na sua vida em apenas 4 passos. É algo que realmente pode mudar a sua vida, principalmente se você é aquele tipo de pessoa que trabalha até o último minuto do dia, que resolve um monte de coisa, que cumpre um monte de tarefa e que mesmo assim sente que está estagnado, como se você não estivesse evoluindo o quanto poderia. E a regra é a seguinte: não importa o quão ocupadas essas pessoas estejam, elas passam pelo menos 1 hora por dia, de segunda a sexta-feira, investindo em si mesmas, principalmente no próprio aprendizado. Isso dá no mínimo 5 horas por semana dedicadas ao crescimento pessoal. Elas acreditam que ao investir pelo menos 1 hora por dia em algo que não está diretamente ligado a tarefas e compromissos do trabalho, os resultados em todas as áreas da vida aumentam exponencialmente. Isso acontece por causa do efeito composto, que é basicamente o acúmulo de pequenas melhorias ao longo de um grande período de tempo. É como Abraham Lincoln disse uma vez: me dê 6 horas para derrubar uma árvore e eu passarei as 4 primeiras afiando o machado. Isso mostra que aprimoramento e execução precisam caminhar juntos, porque é muito fácil entrar no piloto automático durante a execução e chegar num ponto em que você simplesmente não evolui mais, justamente porque você deixou o aprimoramento constante de lado. Muita gente fica indignada quando vê certas pessoas alcançando coisas extraordinárias, mas aparentemente trabalhando pouco. Só que essas pessoas elas só enxergam o momento em que essas outras pessoas estão cortando a árvore, mas não enxergam o tempo que elas passaram afiando o machado. Então, se você quer aplicar a regra das 5 horas na sua vida, você pode seguir esses passos a seguir e adaptar tudo para a sua realidade. Primeiro passo: relaxa a sua mente. Quando a mente está agitada ou sobrecarregada de informação, o seu potencial criativo diminui muito, e você provavelmente já percebeu isso na sua vida. A mente só consegue pensar com clareza quando ela está relaxada, quando tem espaço para novas ideias surgirem. E tem coisas simples que ajudam muito nisso, como sair para caminhar sozinho, tomar um banho ou simplesmente meditar, por que não? Essas atividades colocam o cérebro em um estado mais relaxado, o que favorece a concentração e a criatividade. Não é à toa que quase todo mundo tem boas ideias no banho, por exemplo. Então, escolha algo que te ajude a alcançar esse relaxamento mental, porque isso não só melhora a sua energia para começar o dia, como também te dá clareza para encontrar soluções melhores para os desafios que você está enfrentando. Tanto é que o Arquimedes, por exemplo, ele fez a sua descoberta enquanto ele estava relaxando numa banheira. Já o Einstein, ele desenvolveu a teoria da relatividade enquanto ele estava deitado numa rede, se imaginando viajando num raio de luz. E assim como essas pessoas, você também pode ter um insight que, como o efeito dominó, pode acabar resolvendo vários problemas de uma só vez. Segundo passo: leia. A maior parte das pessoas de sucesso lê muito, muito mesmo. Warren Buffett, por exemplo, que quase sempre está entre os homens mais ricos do mundo, lia em média de 500 a 1000 páginas por dia. E há anos ele dedica cerca de 80% do seu tempo somente à leitura. Já o Bill Gates, ele lê cerca de 50 livros por ano ainda hoje. O Elon Musk é tão obcecado por livros que ele usou os livros justamente para aprender boa parte do que ele precisava saber para construir foguetes. Tem também a Oprah Winfrey, que é uma outra bilionária. Ela diz que grande parte do seu sucesso veio dos livros. Inclusive, o interesse dela era tão grande pelos livros que ela chegou a ter um clube do livro na televisão. Essas pessoas entenderam que quanto mais você aprende, mais você amplia a sua capacidade de gerar resultados. Porque você não precisa mais ficar reinventando a roda, você pode aprender com a experiência de quem já percorreu aquele caminho. E isso acelera demais o processo, porque você aprende o que deu certo para replicar e o que deu errado para você evitar. Fora isso, essas pessoas têm fome de conhecimento, porque elas querem crescer e expandir os seus projetos o máximo possível. Elas entendem que, assim como acontece na natureza, aquilo que não está crescendo está morrendo. Então elas sentem essa necessidade de continuar buscando e aprendendo aquilo que não sabem. E essa é provavelmente uma das maiores diferenças entre elas e a maioria das pessoas, porque enquanto elas estão buscando aprender cada vez mais, os outros acham que não precisam aprender mais nada. Mas perceba que a leitura, assim como muitas outras coisas, só traz grandes resultados quando é feita de forma consistente. Porque não adianta ler durante uma semana e ficar 2 meses sem ler.
Fazer um comportamento benéfico uma vez é bom, mas fazer um comportamento benéfico todos os dias ao longo de meses e anos muda a sua vida. E o melhor jeito de ser consistente no comportamento é transformando ele num hábito automático. Mas se você não for estratégico, você vai achar o processo desgastante demais e vai desistir antes que isso aconteça. É por isso que dentro do Hábitos 360, que é o meu treinamento de mudança de hábitos, eu vou te mostrar o caminho mais simples e rápido para você não só transformar comportamentos positivos num hábito, como também quebrar maus hábitos que estejam prejudicando a sua vida, quer seja excesso de celular, redes sociais, pornô, procrastinação, cigarro, bebida, etc. Se tiver interesse em conhecer, é só você clicar no primeiro link da descrição que eu te explico melhor. Terceiro passo, reflita. Olha só, todo conhecimento que você absorve e você não dedica tempo para refletir mais sobre, tem grande chance de acabar se perdendo com muita rapidez. No primeiro passo, o seu papel era limpar e relaxar a sua mente, mas agora é hora de você colocar a sua cabeça para pensar e imaginar todos os cenários possíveis. Então reflita sobre o que você aprendeu durante a leitura. Pense em como aplicar aquilo na sua vida e tente conectar ideias, porque muitas vezes a solução de um problema surge da combinação entre algo que você já sabia e algo que você acabou de aprender. Ter um tempo para refletir é tão importante que o Bill Gates, ele tirava uma semana só para pensar. Ele chamava esse período de Semana do Pensamento, e ele fazia isso 2 vezes por ano. A ideia dele era sair da operação diária, que consumia todo o seu tempo e energia, e dar um passo para trás para ter uma visão maior sobre o que ele estava fazendo. Ele diz que ao fazer isso, ele ganhava clareza e aguçava a sua habilidade de pensar fora da caixa. Quarto passo, teste incansavelmente. Empresas como Google e Facebook fazem isso o tempo todo para se manterem evoluindo e liderando o mercado. Mas é o seguinte, não só elas precisam fazer isso, como você e eu também. Então sempre que você aprender algo novo, ou sempre que você quiser saber se a sua ideia é boa ou ruim, faça um teste rápido e com poucos recursos só para ver o resultado que aquilo te traz. Esses testes são importantes porque eles entregam fatos, não suposições. Eles mostram com provas reais o que funciona e o que não funciona. E esse é o melhor tipo de feedback que você pode ter. Inclusive, isso vale até para esse vídeo aqui. Antes de você presumir se tudo isso daqui funciona ou não, testa na sua própria vida e veja o tamanho do resultado que isso vai te gerar. Um forte abraço e até a próxima.